E o Congresso Nacional se prepara para o retorno às atividades na semana que vem, já de olho, claro, nas principais pautas do ano. As eleições costumam dominar as atenções dos parlamentares, mas muitos seguem confiantes em conseguir aprovar pautas essenciais para o país. E sobre a tramitação da reforma tributária, nós vamos conversar agora com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL aqui de São Paulo, autor de uma das propostas de alteração no sistema de cobrança de impostos no Brasil. Deputado, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, amigos da Jovem Pan. Quais são as particularidades, deputado, dessa proposta que o senhor apresentou? A gente sabe que sobre reforma tributária são muitas as ideias, muitas as sugestões de mudanças. Quais são as particularidades dessa proposta de autoria do senhor, deputado? Olha, essa proposta ela é bem diferente das que vem sendo discutido até agora, porque ela alinha o sistema tributário ao nosso sistema político. Nós temos um sistema político federativo, em que temos autonomia das cidades, municípios, assim como dos Estados-membros. No entanto, nós não temos autonomia tributária, né? Nós temos autonomia política, ao menos a Constituição permite uma certa autonomia política desses entes federados. No entanto, tributariamente, existe uma centralização muito grande. E todas essas propostas que vêm sendo discutidas agora, até agora no Congresso, estão no sentido de mais centralização. E é exatamente por causa disso que você tem todo tipo de resistência político desses outros entes federativos, como também de empresas e setores da economia, assim como regiões que saem perdendo quando você unifica e tenta homogeneizar ainda mais o sistema tributário. Agora, deputado, inclusive ontem, durante a entrevista à deputada Bia Kicis, ela defendeu essa PEC que está sendo discutida, ou vai começar a ser discutida, mas é defendida pelo senhor. Há alguma chance, deputado, de a proposta ser aprovada, ou pelo menos discutida, ainda em 2022? Olha, essa proposta, ela tem alguns apoiamentos importantes. Primeiro, quando fui coletar as assinaturas, houve ampla adesão. Eu parei de coletar assinatura, por quê? Eu já vi que eu já tinha as assinaturas mínimas para poder tramitar esse projeto, e eu vi que eu estava tocando ali num tema que é muito caro aos partidos de centro, que são, boa parte deles, municipalistas, que tendem a atender os prefeitos que fazem peregrinação quase que religiosa a cada ano para pedir recursos à União. Então, temos que acabar com isso. Ao mesmo tempo, você tem uma dinâmica favorável aos setores empresariais que dependem de regionalismos e parcerias locais. E é exatamente isso, essa proposta vem ao encontro disso. Também a questão do Guedes, que também acredita na descentralização tributária, isso desonera e desobriga o governo federal de uma série de ônus que criam instabilidades fiscais, criam instabilidades financeiras no Brasil. Então, eu diria que essa PEC está vindo em bom tempo. Ela pode não ser implementada, aí é uma questão de discussão durante as discussões da comissão, quando que ela começa quando se inicia a implementação desse novo sistema. No entanto, ela vem atender a vários quesitos políticos aí e a baixa resistência com relação a isso. Não acredito que haja deputados que sejam resistores a isso, ao menos aqueles que entendem as deficiências do sistema tributário brasileiro e aqueles que entendem que temos que descentralizar para atender melhor a população brasileira. Deputado, a próxima pergunta é da Cristina Grêmel. Deputado, boa noite. A gente está falando praticamente todo dia aqui no jornal sobre a questão do ICMS dos combustíveis. Como que a sua proposta trata na questão específica do ICMS? Que o senhor citou aí os municípios, mas a gente sabe que os estados também relutam muito em discutir mudanças na tributação. Os estados, eles só têm uma fonte, estão muito limitados nas suas fontes tributárias. A maior delas é o ICMS. É exatamente por isso que quando você se discute a redução do ICMS, você está discutindo a redução da arrecadação geral de um estado membro. E ele não tem outras alternativas de arrecadação. A nossa proposta, ela dá mais liberdade tributária para os estados membros. Então, eles podem reequacionar melhor, eles podem reduzir os impostos sobre o consumo e criar alíquotas suplementares ao imposto de renda que são
revertidos ao Estado-membro. Isso já é uma realidade em vários estados federativos, como, por exemplo, estados, eu diria, países federativos, como é a questão dos Estados Unidos, em que você tem imposto de renda estadual, imposto de renda municipal e outros impostos aí que são colocados de maneira livre. Ou seja, a Constituição brasileira, ela limita quais são os impostos que os entes federativos podem cobrar. O único que está livre para fazer cobrança de todo tipo de espécie é o governo federal. Então, temos que dar mais autonomia aos estados e aos municípios para se reequilibrarem. E essas alternativas, elas vêm para também reduzir imposto sobre consumo, que é o mais regressivo possível, sobretudo aqueles que atingem a questão do combustível. Também tem a questão da cascata de imposto sobre o setor produtivo, que também acaba afetando o preço final de todos os produtos de consumo que a gente vem a consumir. Deputado, a pergunta agora é do Ricardo Salles. Felipe, boa noite. Quando eu fui do governo do estado de São Paulo, eu vi muito uma concorrência desleal do estado do Rio de Janeiro para com o estado de São Paulo, porque eles tinham o royalty do petróleo, então eles ofereciam para as indústrias, montadoras, uma série de empresas instalarem-se no Rio em troca de incentivos fiscais e até isenção tributária do ICMS ao longo de muitos anos, às vezes décadas, 20 anos, enfim. O que acabou acontecendo? Quando o petróleo e gás caiu, o estado do Rio de Janeiro quebrou, porque tinha aberto mão justamente da sua receita de ICMS. São Paulo manteve, nesse aspecto, a sua política de ICMS. Ao permitir que os estados e municípios tenham essa autonomia ainda maior, nós não estamos incentivando ainda mais a guerra tributária entre os estados membros e os municípios? Não é, eu diria que só uma correção aqui, não é guerra tributária, tá? É competição tributária. Os estados têm que começar a competir entre si, começar a ter as suas competências serem valorizadas. Vamos lembrar que a questão da Petrobras é uma questão nacional. Se é um item nacional, então não cabe o estado começar a fazer o jogo um com o outro com um bem que é de competência federal. Agora, se o estado tem uma competência local, que ele tem de fato uma capacidade de poder atrair empresas de algum setor específico para agirem ali no seu estado, que outros estados se apresentem com propostas melhores. O que nós não podemos ter é homogeneização tributária no Brasil, considerando a grande diversidade nacional dos setores da nossa indústria, do nosso comércio, das nossas finanças, da nossa diversidade social, política e econômica que existe no Brasil. Não podemos fazer um planejamento central tributário de absolutamente tudo. E é exatamente isso que nós combatemos com essa proposta. Uma das razões que teve ampla adesão é a consciência de vários deputados federais que nós não podemos mais agir mais com o modelo atual, que é um modelo centralizador, que repassa recursos, cria um fundo de participação municipal, cria fundo de participação estadual, onde há toda sorte de desvio, distorção, e é aí também que mora grande parte da nossa corrupção. É exatamente quem comanda esses fundos e para onde vai. Então, existe toda sorte de, eu diria que, apadrinhamentos aí desses recursos. Então, temos que eliminar isso, temos que dar autonomia aos estados para que eles possam agir independentes, competir entre si, acharem as suas especificações do ponto de vista econômico e tributário e que vença o melhor. Fabiana Barroso. Boa noite, deputado. Prazer revê-lo. Eu olhei por cima a proposta, admito, mas tem uma parte que eu achei até bem interessante, que no projeto de emenda constitucional estaria lá a substituição de todos esses tributos. Para mim parece um sonho, né, tributarista ver isso, mas haveria uma substituição somente de todos esses pequeninos impostos e que todo mundo fica bem perdido, como paga, quanto paga, qual é a alíquota, como deve fazer, depois em execução tributária. Estou falando do indivíduo, não estou nem falando da parte aí do governo, né, do Estado. Mas aí, então, reduziria para imposto de renda, imposto sobre propriedade e imposto de consumo. E aí eu vou emendar uma pergunta na outra para perguntar se isso evitaria, então, o tal do dinheiro carimbado, que está lá, né, no governo federal, e a gente não tem como fazer mobilização desse dinheiro, por mais que seja importante, conforme anda a carruagem, né, atual dos dias. Sim, exatamente. Olha, nós temos que acabar com três coisas que o Guedes menciona como sendo pilares fundamentais de uma reforma tributária: a descentralização, a desvinculação e a desindexação. Então, esse projeto ele trabalha na questão de descentralização.
A questão de desvinculação, que também é importante, ela liberaria orçamentos que hoje estão atrelados e são dirigidos a todos os estados membros e municípios, obriga o governo federal a gastar forçosamente em planos contínuos e permanentes, e não há exatamente um debate orçamentário. Você, de fato, cria grandes problemas com relação a essa parte de desvinculação. Eu diria que a pior é que você acaba com a democracia, né? Você elege prefeitos, governadores e um presidente, e todo o dinheiro já está literalmente tomado pelo sistema. Então, o que faz um governador, o que faz um prefeito? Não faz absolutamente nada, você elege de proxy. Viramos uma democracia comandada pela Constituição, e aqueles que comandam a Constituição, hoje em dia sabemos quem é. Não são os deputados, não são os governadores, prefeitos, nem o presidente. Chama-se juízes. Então, nós temos um problema aí com relação a isso. Temos que começar a desvincular. Eu acho que agora, em 2019, tivemos uma mudança que eu achei importante, no entanto perigosa, temos que fazer muita atenção com relação a isso, que é literalmente transferir todas as alocações do Poder Federal, que poderiam ser feitas pelo Poder Executivo Federal, agora vão ser definidas pelo Congresso. Então isso cria talvez uma possibilidade de desvinculação, uma vez que agora o Congresso tem o poder absoluto aí de comandar as alocações, você cria aí talvez uma possibilidade de desvinculação. Agora, você também cria um problema político bem grave, né? E se um presidente é eleito e as alocações definidas pelo Congresso são completamente contrárias ao plano do presidente eleito? Então, temos um problema aí. No entanto, a população precisa se mobilizar com relação a esses detalhes. Mas esse é o jogo do momento. Esse quesito de desvinculação pode acontecer. No entanto, o meu projeto ele trabalha na descentralização, que é outro item importante, e eu acho que o Guedes estando apoiando isso, acho muito fundamental para que também haja mais interlocução do governo federal junto ao Congresso com relação a esse item. Existe apoiamento dos deputados federais com relação a isso. Estou muito contente que está indo para uma comissão especial para essa avaliação. Perfeito, então, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, muito obrigado mais uma vez, deputado, pela presença, pela entrevista aqui ao Jornal Jovem Pan. Boa noite.